Vitor, vamos falar de futebol? Vamos a isso. É um clube especial, académico? Muito especial para mim. Esse é talvez o momento mais marcante da minha carreira. Eu não sabia que me queriam ali e que eu iria assinar um contrato na altura de 3 anos. Eu queria muito ver, lá está, não conhecia ninguém, as probabilidades eram muito baixas, eu tinha que aumentar essas probabilidades. A palavra projeto existe só às vezes nas conferências, nos momentos em que é bonito dizer sim, é verdade, o treinador é muito mais do que esses 90 minutos. Ele disse-me, olha, tenho o Rio Ave, vou sair do Futebol do Porto e gostava que viesses comigo. Portanto, nós para chegarmos à Liga dos Campeões tem que ser rápido, não pode ser mais do que 2, 3 anos. Nós gostamos muito dessa componente estética do jogo. Só há um gajo que tem a bola. Só há um gajo que tem a bola, é verdade. Olha, primeiro jogo de Liga dos Campeões. Arrepia? Arrepia. Incrível. Vitor, vamos falar de futebol? Vamos a isso. E estamos aí de volta para gravar mais uma conversa de futebol. Uma conversa interessantíssima. Hoje temos o Vitor, que é adjunto no Shakhtar Donetsk. Eu nunca sei se digo isto bem. Não, disseste bem. Vitor, estás bem? Sim, felizmente. Tudo bem por aqui. Espero que contigo também. Vamos Tranquilo. Olha, porque por vezes o treinador adjunto tem menos disposição que o treinador principal. Quem é que é o Vitor? É o Vitor. O Vitor é um jovem que já não é jovem, que tinha este sonho, mas que sabia que as probabilidades eram baixas de chegar a um nível elevado e de trabalhar e de ser profissional no futebol. E depois, basicamente, foi uma pessoa que teve as oportunidades certas na altura certa e talvez com as competências certas, porque também é um percurso de trabalho. E hoje, felizmente, consigo trabalhar a este nível. Mas, basicamente, a minha história é uma história muito simples, é uma história de definir o objetivo e de trabalhar mesmo muito e de ter alguma sorte pelo caminho, né, e conseguir alcançá-lo. Tu começaste, quer dizer, pelo menos aquilo que eu conheço, começaste na Académica, não é? Certo? Comecei na Académica. É um clube especial, Académica? Muito especial para mim, muito especial mesmo. Tive a sorte ao longo da minha carreira de apanhar esses tais clubes especiais. A Académica marca muito, porque eu sou de Ferrel, que é uma vila no concelho de Peniche, salto para Coimbra quando entro na universidade. Okay. E é aí que aparece a Académica, é aí que surge a Académica. Eu termino a minha licenciatura em Ciências do Desporto e surge uma oportunidade, na altura, enquanto estagiário, sem remuneração, sem fundo, era aquilo que eu queria, era estar ligado e poder trabalhar, ainda por cima na Académica, que era o clube mais representativo. Depois para a formação, não é? Na formação, exatamente, como treinador. Começo como treinador adjunto, estagiário no sub-13, se não me engano. No segundo ano passo para treinador adjunto no sub-17. E depois saltei ali numa série de funções dentro do clube até chegar a coordenador da formação e inclusive até treinador da equipa B, antes de sair. O que é? É uma das perguntas que eu tinha para ti, porque quando vi o teu percurso. O que é um coordenador da formação? Porque nós temos vários, não é? Temos agora o Tomás Moraes, conhecido no Sport, mas o que é isso? O que é que essa pessoa faz? Então, o coordenador da formação, em primeiro lugar, depende muito do clube e do próprio contexto do clube e que tipo de condições é que o clube tem. Pode existir um coordenador que seja mais do ponto de vista executivo, ou seja, um coordenador responsável por, no fundo, estar mais próximo das decisões e da parte política do clube, digamos assim. Não era o meu caso. Pode haver um coordenador que é um coordenador técnico, e se é um coordenador técnico é alguém que está diretamente ligado àquilo que é a componente técnica do treino, aos treinadores, e que no fundo transforma em prática aquilo que são as decisões políticas que vêm de cima, ou seja, que tipo de decisões do ponto de vista prático é que colocamos nas equipas, como é que as equipas vão jogar, no fundo, avaliar o próprio processo de treino, a parte de recrutamento de treinadores, e depois dependendo dos clubes, às vezes o coordenador tem que fazer um bocadinho das duas coisas. No meu primeiro ano na Académica era um coordenador que também tinha que tomar decisões às vezes do ponto de vista até logístico, mas depois do percurso normal, até porque eu considerei-me sempre um treinador, ou seja, era um coordenador, mas considerava-me também um treinador, apesar de não ter uma equipa indicada. Passa muito mais por estar no treino com os treinadores, observar e refletir em conjunto com eles, no fundo, e tomar decisões, ajudá-los a tomar decisões. Tu dizias, chegaste a treinador da equipa B da Académica. Mas isso foi rápido? Não foi rápido. O meu percurso ali dentro eu estive ali
talvez 8 anos. Uhum. Portanto, no meu último ano, que é o ano antes de entrar no Futebol Clube do Porto, é o ano em que eu chego à equipa B, mas é um projeto de equipa B muito particular. Na altura nós tivemos a ideia de criar uma equipa sub-23, à semelhança daquilo que depois a Federação decidiu fazer e que existe neste momento, que se chama a tal Liga Revelação, são equipas sub-23. Portanto, o princípio de equipa sub-23 foi esse princípio que nós definimos na altura. Achávamos que deveríamos ter uma equipa B, mas com essas características. Com jogadores até essa idade, no fundo queríamos uma equipa B que não fosse uma equipa 100% profissional e que trouxesse também, no fundo era conhecer o contexto académico, que trouxesse uma carga também salarial elevadíssima. E então definiu-se o projeto de equipa B, essa equipa B começa, eu começo logo como treinador e acumulo as funções de coordenador nesse ano, no meu terceiro ano de coordenador acumulo essas tais funções, e depois ainda antes da época terminar, surge-me a oportunidade de assinar pelo Futebol Clube do Porto. Acabou por ser curto. Pois eu quando dizia rápido, eu queria dizer era o tempo que tiveste nessa função. O tempo foi... Não. Eu estive muito pouco tempo. Sim. Porque surgiu esse convite já a terminar a época e salto para o Futebol Clube do Porto aí a 2 meses de terminar a época. Na altura o Luís Castro passa para a equipa A. Sim. O José Guilherme assume a equipa B do Futebol Clube do Porto na segunda liga. Havia a necessidade de meter alguém na equipa B e fui eu. Mas saltar para o Porto, como é que surge o convite do Porto? Como é que isso te afetou? Porque é um grande clube, não é? E, quer dizer, tem tudo aquilo que tu queres para trabalhar, imagino eu. Sim, eu acho que esse é talvez o momento mais marcante da minha carreira, provavelmente, essa oportunidade, porque me permite, nessa altura, finalmente dizer, ok, agora vou trabalhar full time no futebol depois de 8 anos, portanto tracei aquele objetivo, que eu queria era ser profissional de futebol, poder viver do futebol, poder dedicar-me 24 horas por dia a essa função. E até aí eu não fazia isso, porque eu tinha uma carreira académica também, julgava até que seria por aí que eu ia continuar, porque as coisas também não me estavam a correr mal, eu estava a dar aulas e entretanto tive um convite da faculdade onde eu estudei, na Universidade de Coimbra, e comecei a dar aulas na faculdade como assistente, convidado, comecei a ter cada vez mais disciplinas, era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e portanto tinha essas duas funções, mas quando surge o Futebol Clube do Porto eu tenho de decidir, ok, vou largar tudo e é apenas futebol, ou não, e fico em Coimbra. Mas foi uma decisão rápida, na verdade, e como é que ela surge? Eu tinha conhecido o Luís Castro numa ação da UEFA, em Madrid, e ele estava lá como representante do Porto, enquanto coordenador técnico do Porto. Conhecemos durante 2, 3 dias, falámos, trocámos umas ideias e passado uns meses, ou passado um ano talvez, não foi logo nesse ano, um ano e uns meses, surge um SMS, surge um e-mail a dizer, Vítor, acho que não tenho o teu número, ou perdi o teu número, envia-me o teu número, preciso falar contigo. Eu enviei o número e passado umas horas surge o tal telefonamento. Foste por indicação do Mr. Luís? Exatamente, foi. Olha, como é que é o teu percurso no Porto? Tu começaste, corriges-me, tu entras nos Júniors? Na equipa B, direto na equipa B. Chego à equipa B como treinador adjunto. Okay. No final, como eu dizia, eu estava na académica, aquilo foi mais ou menos ali nos meses, talvez, de abril. Eu estava a terminar a época, faltavam 2 meses, mas havia a necessidade de entrar, eu entro e vou para a equipa B, mas ninguém sabia muito bem o que é que ia acontecer no ano a seguir. E no ano a seguir é o ano em que entra no Futebol Clube do Porto o Juliano Lopetegui, o Luís Castro volta à equipa B, e eu aí, na época a seguir, passo para a equipa de júniores com o António Folha, é o primeiro ano dele como treinador principal, eu vou como treinador adjunto e passo ali com ele depois 2 anos e alguns meses como treinador adjunto e com 2 títulos pelo meio. Sim. Eu conheço dessa altura, por isso é que eu achava que tinhas entrado logo nos Júniors. Não, eu tenho aqueles meses na equipa B e no ano a seguir sim, nos júniores. Como é que foi interessante essa fase? Como é que foi essa mudança de porque tu entras na equipa B, que é um nível naquela altura de segunda liga, né? Depois, passados uns meses, desces, entre aspas, ninguém desce no Porto, mas passas para os Júniors, que é um futebol de formação, o último ano. Como é que sentiste essa mudança? Sentiste ali um bocado motivado? Foi triste ou foi tranquilo? Bora, vamos fazer. Não me senti desmotivado porque existia um plano para mim em termos de Futebol Clube do Porto. Quando eu assinei contrato, eu sabia que as pessoas não sabiam muito bem o que é que ia acontecer no ano a seguir,
porque o futebol lá está, isto é de hora a hora. O Luís tinha acabado de chegar à equipa A do Futebol Clube do Porto, poderia perfeitamente renovar contrato e continuar na equipa A, poderia baixar a equipa B, quer dizer, havia muitas coisas que podiam acontecer. E portanto eu sabia que no ano a seguir poderia estar na equipa B, poderia estar nos Júniors, poderia estar noutro escalão qualquer, sabia que me queriam ali e que eu iria assinar um contrato na altura de 3 anos. E portanto eu aceitei essas condições, eu na verdade estava bastante motivado, não senti isso como de forma negativa. Senti aquilo como o início de um projeto, foi também o início do projeto do António Folha como treinador principal, eu fiz parte desse início e acabou por ser, foram 2 anos fantásticos, na verdade. Olha, porque há muitos jovens treinadores que nos ouvem e eu posso dizer que há muitos que me mandam mensagem a dizer que ficam entusiasmados por ouvir treinadores como tu, treinadores como o Bruno, malta que teve que subir a pulso, muitos de vocês que não eram jogadores, portanto não tens a marca jogador por trás. Portanto, eles gostam de ouvir as histórias porque percebes que por vezes as coisas podem acontecer, não tens necessariamente de ser jogador. Mas achas que dá mais trabalho, entre aspas? É mais difícil tu entrares no mundo do futebol ao alto nível se não tiveres já tido uma bagagem de jogador, não tiveres conhecimentos de família, nome? É mais complicado? Eu acho que é muito mais complicado e tem essencialmente a ver com a rede de contactos que tu tens. Essencialmente a ver com isso. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Há muita gente muito competente, eu vou conhecendo gente muito competente que trabalha em contextos às vezes regional e distrital e todos esses, muitos vão ficar por ali. Porque simplesmente não têm essa rede de contactos e lá está, no momento certo, à hora certa, eles têm as competências certas, mas não há quem chegue até eles. E por isso é que eu acho que essas coisas são fundamentais, a partilha, o estar presente de forma proativa, em tipo de ações que permitam conhecer pessoas. É um percurso, lá está, como eu disse, aqueles 8 anos de académica foram 8 anos de investimento puro e duro, não foram anos quer dizer, foram anos de trabalho, mas claro, há muita gente e tal como eu não podia viver daqui. Claro, nem pelo contrário, não é? Pelo contrário, agora é o investimento que tu sabes que tens de fazer. Eu acho que não só no futebol, mas quando se quer chegar a um patamar de elite, claro, ou quando o objetivo é esse, lá está. Partilhas, eu há uns dias ouvia uma conferência do Gary Vee, eu nem sou grande fã dele, mas ouvi ele falar e ele dizia uma coisa que eu acho engraçada, que ele dizia, a malta que quer passar do dia para a noite, ele falava por causa dos followers nas redes sociais, quer passar do dia para a noite de 50 para 50 mil. A mim demorou-me 10 anos ou 12 anos a passar de um canal de YouTube que falava de vinhos e não tinha nada, até à posição que ele tem hoje, que é um dos maiores marketeers do mundo. Isto também acontece muitas vezes com os nossos jovens, não é? Nós queremos tudo muito rápido. Também temos muito pouca paciência para investir e para ir à procura. Queremos que as coisas aconteçam muito rápido, com 3 cliques no Instagram e está feito, não é? Exatamente. É curioso porque eu vi pedaços dessa entrevista ou desse momento que estás a referir. Há 2 ou 3 dias vi isso também numa rede social, acho que no Facebook. E depois fiquei curioso, fui procurar mais coisas sobre ele. Ele diz muito e realmente é uma história fantástica. Sim, e acontece muito isso. Eu recordo-me, olha, eu lembro-me de quando estava no meu início, aquele entusiasmo. Eu queria muito ver, lá está, não conhecia ninguém, as probabilidades eram muito baixas, eu tinha que aumentar essas probabilidades. E como é que eu sentia que tinha de fazer? Tinha que conhecer pessoas. Eu tenho que conhecer pessoas, porque elas têm de saber que eu existo e que se eu acho que sou competente, acho que as pessoas têm que saber que eu sou, porque se ninguém souber, porque eu estou aqui no meu quarto alugado em Coimbra, com qualquer estudante e isto não vai dar. Então eu queria ver treinos, queria fazer estágios, queria estar presente em sítios, queria ver o que é que se fazia no contexto profissional. Isto mesmo no meu início, nos meus 19, 20 anos, quando comecei a querer ser treinador de futebol. E comecei a mandar cartas para todo lado, mandei mais de 100 cartas, mandei e-mails na altura em que o e-mail ainda não era tão utilizado e tive 0 respostas. Até que houve uma altura que tive a possibilidade de começar a ver, mas estamos a falar de um contexto de terceira divisão nacional e para mim aquilo foi absolutamente fantástico. Até que passado uns anos consegui chegar a um contexto de fazer um estágio no Barcelona, como tu estavas a dizer, ao fim de 8, 9, 10 anos. E sinto um pouco isso, que às vezes quem começa, eu tenho um sonho, sou altamente motivado, sou resiliente, tenho as skills todas, portanto o meu objetivo é fazer amanhã um estágio no Barcelona. Isso. E depois não é só o querer chegar logo, e também não estou a criticar isso, costumo dizer que não é uma questão de criticar, é uma questão de
no fundo, partilhar um pouco aquilo que é a minha história. Alguns podem interessar muito, outros se calhar muito pouco. Não, Mas acho que às vezes esquecemos as etapas intermédias. isso, e eu nem estou a falar por causa de criticar, o que eu estou a dizer, eu digo, epá, eu faço muito trabalho fora de futebol, mas faço muito trabalho na área de digitalização e ciências sociais com a tecnologia, e o que eu digo muitas vezes é que é mais uma questão de frustração, não é? É mais uma questão de gestão de expectativas. Por mim, se alguém passar overnight, de um dia para a noite, a ser um estágio no Barcelona, pá, espetacular, porreiríssimo, fico super contente com a Fantástico, pessoa. claro que sim. Mas a probabilidade, é como aquela questão da probabilidade de uma startup ter sucesso é baixa, portanto é preciso ter calma e não desmotivar na primeira vez que não bates a uma porta e não abre. Não? O que eu digo às pessoas é, pá, há muita gente que tem skills e que tem capacidade e tem motivação, como tu tens, melhores ou piores, isso é outra discussão. Portanto, é difícil, não acaba no segundo dia, não é? Portanto, isto é uma maratona, tens de ter paciência. E até porque essa capacidade de gerir momentos de frustração acaba por ser um skill absolutamente fundamental em alguém que quer ser treinador, a meu ver. Porque ser treinador de futebol é ter que viver com esses momentos diariamente, quer dizer, é uma profissão que vive exclusivamente de... Podes fazer as coisas todas muito bem feitas, levantas-te cedo, és altamente motivado, lês, trabalhas as tuas skills, fazes tudo bem feito, mas perdes 2-1. A bola vai à barra. E depois perdes outra vez 2-1. Lá está. Há que ter esse tipo de capacidade e o futebol acaba por ser uma escola nesse sentido também. Dizia-me alguém, não sei quem que foi, que dizia, pá, tu podes ter a melhor estratégia do mundo, mas a bola vai à barra. Eu acho que é um pouco isso, não é? Exagerado, mas é um pouco isso que se passa. O futebol é agressivo nesse sentido. Sentes e já voltamos à tua carreira, mas sentes que a função de treinador é, talvez, como eu disse na brincadeira, a função mais injusta ou mais injustiçada no futebol atual, no futebol no contexto rápido e imediatista que temos hoje? Sentes que é difícil montar estratégias a longo prazo e pensar em criar fundações, porque muitos, e não são todos, mas muitos dos nossos clubes, não só em Portugal, mas também fora de Portugal, às vezes no Brasil, por exemplo, que é uma rotação incrível, não dão tempo para criar fundações, é tudo muito rápido. Sim, sem dúvida, sinto isso. É uma profissão absolutamente fantástica. É muito bom ser treinador de futebol e todos os momentos, e estou a falar em contextos absolutamente diferentes, e há que falar deles também de forma diferente. Ser treinador no sub-13 ou no sub-14 ou no sub-15 de uma equipa como o Futebol Clube do Porto ou numa equipa como a Académica é diferente de estar a jogar a Liga dos Campeões com uma equipa como o Shakhtar. Claro. Mas até na formação, em alguns contextos, isso que tu disseste aplica-se. A palavra projeto existe só às vezes nas conferências, nos momentos em que é bonito dizer-se isso, porque depois o falar a longo prazo ou até médio prazo esgota-se no primeiro insucesso e às vezes nem sequer no primeiro insucesso. Portanto, de certa forma concordo com aquilo que tu dizes, por vezes é ingrato. Mas também não te parece, eu não conheço em detalhe os cursos de treinadores e não conheço em detalhe aquilo que todos os treinadores fazem, mas a ideia que eu tenho, e falámos do dia com o Bruno, é que um treinador ao dia de hoje não é o tipo que define os 11 e prepara o treino na semana, já é psicólogo, é sociólogo, é estratégia, é estratégia, é tudo muito mais do que os 90 minutos ao fim de semana. Mas os cursos de treinador ainda são muito técnicos, não é? A malta ainda acha que isto é tudo muito só, joga o Ronaldo ou joga o Messi, não é? Exatamente. Sim, é verdade. O treinador é muito mais do que esses 90 minutos. Aliás, se pensarmos nos tempos de contacto que o treinador tem com os jogadores, estou a falar do processo de treino, nas horas semanais em que está a trabalhar com os jogadores. Depois, nas horas de planeamento que tem que dedicar para que essas horas sejam efetivas. E depois, na parte da reflexão, na parte das decisões, quer dizer, o jogo é apenas uma gota nesse oceano. O treinador tem que ser muito mais do que isso. Por isso é que eu dizia há pouco que essa questão da gestão da frustração é uma skill que acaba por ser muito importante. Porque lá está, porque estamos a trabalhar com pessoas, estamos a trabalhar com homens que são todos diferentes ou com mulheres que são todas diferentes e não existe essa coisa de escolher a melhor estrutura, o melhor sistema, a melhor estratégia, tomar decisões e agora jogam estes 11 porque há um mundo de complexidade à volta disso e o treinador tem que estar preparado. E sim, é verdade, essa componente técnica talvez seja exacerbada e eu acho que estão a ser dados passos, mas se não estão a ser dados passos mais tarde ou mais cedo terão de ser dados esse tipo de passos
no sentido de oferecer uma componente de formação ao treinador em função da complexidade que o próprio fenómeno tem. Realmente não faz sentido, é um paradoxo. Sim, tem que se perceber muito mais o contexto mesmo económico do futebol, né? Tudo aquilo que significa o que anda à volta do futebol. Né? Também. Enfim, olha, quando é que te ligam a dizer, pô, Vítor, vamos para o Rio Ave, agora é que é? Quando é que me ligaram a dizer isso? Sim. Foi verdade, foi assim mesmo, foi um telefonema. Mas eu não sei, eu estou... Foi isso, mas foi isso, pá, as coisas acontecem assim. Então, estava no Futebol Clube do Porto, como eu te disse, depois dos tais 8 anos da académica e das 100 cartas e dos pedidos e dos nãos e dos sis e das frustrações e dos momentos fantásticos da chegada ao Futebol Clube do Porto, e estava no meu quarto ano, que não foi bem quarto ano porque eu não entrei, não fiz uma época completa quando entrei, mas estava na quarta época no Futebol Clube do Porto, no Júnior, com outro tipo de funções também, estavam-me a pedir para fazer outras coisas em colaboração com a coordenação da formação do clube. E passaram-se 2 meses e há um telefonema do Luís Castro. Eu estava em casa no sábado e ele disse-me: olha, tenho o Rio Ave, vou sair do Futebol Clube do Porto e gostava que viesses comigo. Queres vir? E eu disse: precisava de falar aqui com uma ou duas pessoas. E ele: não tens muito tempo, telefona-me daqui a 1 hora. Mas eu na verdade já tinha tomado a decisão, claro que eu queria ir, mas havia aqui uma questão de consideração e eu tinha que falar com o António Folha, como é óbvio. Claro. E eles já tinham também falado, e entretanto falámos os três e as coisas resolveram-se. Falei com a minha esposa e comecei na segunda. Este telefonema foi no sábado, na segunda estava em Vila de Conde a assinar o contrato e a começar a trabalhar. Olha, para quem trabalhou tanto como tu, para quem perseguiu tanto isso, para quem começou entre aspas de baixo, assinar o contrato para treinador adjunto numa equipa principal da Primeira Liga, e não é uma equipa principal, desculpa, uma equipa da Primeira Liga, e não é uma equipa qualquer, não é? É uma equipa com história, que é uma equipa que está acostumada, a malta acostuma-se a ver o Rio Ave a jogar bem à bola, portanto há essa exigência. Mexe contigo, tipo, sentes, pá, porra, valeu a pena. Mexe, claro que mexe, sim. Da chegada, eu não tinha definido esse quadro eu sinceramente, por mim, eu era muito feliz a trabalhar na formação. Agora eu sabia que trabalhar na formação tinha que ser num contexto que, por exemplo, como o Futebol Clube do Porto ou outro internacional, porque em Portugal, infelizmente, não existe verdadeiramente esse mercado, como existe em Inglaterra, em que as pessoas trabalham nas academias de formação e andam de uns clubes para outros e existem níveis de salário compatíveis com esse tipo de funções. Mas as coisas aconteceram, exatamente, as coisas aconteceram naturalmente e, claro, para mim foi marcar, ok, cheguei à Primeira Liga, há 3 anos estava em Coimbra, passei pelo Futebol Clube do Porto e agora vou começar na Primeira Liga. Mexe, eu lembro-me de entrar, mas é curioso porque eu lembro-me de entrar no primeiro treino, no campo de treinos, e tive aquela sensação que costumo partilhar com os meus amigos, malta mais chegada. Não houve aquela coisa do nervoso, pelo contrário, foi pá, trabalhei, estou preparado para isto, senti-me mesmo, tive sensações boas no meu primeiro contacto, porque o contacto é diferente. Tu de repente estás em contacto com jogadores que são figuras públicas e que trabalham ao ritmo no alto nível e que é diferente do contexto, o próprio contexto social é diferente, são homens, não é? Trabalhavas com o grandíssimo Tarantini, grande abraço Tarantini. Tarantini, grande amigo e gosto muito dele, ele sabe grande disso. abraço ao Tarantini. Vai gravar aqui comigo. Fantástico. Como é que, quando vais para preparar o primeiro treino, ou quando o Mr. Luís Castro fala contigo para começar a preparar o que é que vocês vão fazer, o que é que ele te pede? O que é que ele espera de ti? Que ele já te conhece, obviamente, portanto, senão não te convidava, mas como é que é isto? Pá, Vítor, agora vamos partir a leça toda e isto é para ficar para a Europa. Como é que é isto? Como é que vocês falam? Como é que nós falámos? Eu sabia quais eram as minhas funções porque, claramente, o que ele queria de mim, ele pediu-me, disse-me: quero que sejas o meu assistente número 1, é que fiques ao meu lado no banco e que sejas uma pessoa muito importante na equipa técnica, que me ajudes, que possas contribuir para o processo de treino. No futebol existe às vezes um bocado isso. Normalmente isso está definido, quem é o assistente número 1, quem é o assistente responsável pela análise, quem é o assistente... E isso para mim era uma motivação extra, como é óbvio que eu queria que eu tivesse essa função que para mim era importante e assim foi. Portanto, estava diretamente ligado à parte do planeamento, dessa definição de objetivos que falaste. Mas é curioso que depois dessa entrada em campo, quando os jogadores estavam a fazer alguma coisa, ou estavam na parte da ativação, já não me recordo bem, sei que estive com o Luís ali 30 segundos e ele disse-me: olha, eu já não sou muito novo como tu, eu já não tenho muito tempo para andar nisto,
portanto nós para chegarmos à Liga dos Campeões tem que ser rápido, não pode ser mais do que 2, 3 anos. Portanto, olha, vamos trabalhar muito aqui, não podemos ficar muito tempo nos mesmos clubes, porque se queremos jogar a Liga dos Campeões vai ter que ser assim, ok? Houve ali um sorriso, e ainda há 2, 3 dias falámos sobre isto, foi engraçado, e aconteceu, e passado 3 anos, felizmente conseguimos chegar a jogar a Liga dos Campeões. Gosto muito do Mr. Luís Castro, gosto muito da postura dele no futebol. Da forma será, sim. Acho que felizmente temos alguns agora com esta postura mais para o futebol, mais positiva e menos para o lixo tóxico que tem muito à volta do futebol. Olha, para quem não percebe, porque eu acho que há muita gente que não percebe, eu acho que há muita gente que não entende bem, ou que não entende, que acha que o treinador adjunto é só o tipo que está ali no banco a chamar o malta que está a aquecer. E é muito mais do que isso. Eu lembro que comecei a prestar mais atenção na altura do Queiroz no Manchester United, que revolucionou completamente o futebol e a estrutura do Manchester United quando lá esteve, apesar do Ferguson ser um grande treinador de campo e líder. Dizia-se que o Carlos Queiroz geria tudo o resto que estava para trás do ponto de vista de treino, preparação e por aí fora. Mas o treinador adjunto, e neste caso o primeiro, é muito isto também, é muito também preparar muito o que não se vê, é muito o back-office do jogo, da preparação, do treino, é isso que significa também ser treinador adjunto? Sim, claro, é um pouco isso e até mais do que isso. Eu não vou dizer que é a função mais difícil do mundo, é muito mais difícil ser treinador principal, porque o futebol tem essa agressividade, digamos assim, ou esse impacto dos mídia, do ser chamado após o jogo, antes do jogo, do responder, não é fácil, pode parecer que isto é tudo muito cor-de-rosa, mas não é fácil. E nesse sentido o treinador adjunto, ou os treinadores adjuntos também funcionam a ver um pouco como equilibradores do treinador principal. Porque nesta montanha russa de ganhar, perder, do jogador que não joga, da decisão do dirigente, etc., uma equipa técnica acaba por ser uma microfamília, ou uma família dentro de uma família maior. E nesse sentido, o equilibrar, o treinador tem muitas dúvidas e o adjunto tem que dar algumas certezas. O treinador, quando está com demasiadas certezas, e o adjunto, se calhar, tem que colocar algumas perguntas que metam ali alguma areia na engrenagem. Esse tipo de funções acabam por ser fundamentais. Agora, em Inglaterra existe muito essa forma de estar do manager e do coach. Sim. Ou seja, imagina o Ferguson e o Queiroz, como tu disseste. É uma visão muito mais britânica da coisa, mas de certa forma acontece um pouco assim, ou seja, os treinadores adjuntos estarem muito responsáveis por sugerir, fazer propostas de criação de contextos de exercícios ou de estratégias, que depois cada equipa técnica tem a sua dinâmica, como é óbvio. A nossa é muito de envolvimento, muito de partilha, muito de conversa. É uma liderança muito de chamar responsabilidades. Não é uma liderança da parte do Luís Castro de as coisas vão ser assim, ok, vocês têm de se adaptar. Mas se fosse assim, não quer dizer que fosse errado. Mas não, é muito uma ideia de envolvimento, estamos juntos, de haver muito propostas em cima da mesa e a partir dali começar a tentar partir pedra até que se chega ao consenso, o treinador decide e a partir daí o caminho fica definido. Mas se a posição de treinador por si já é difícil, a posição toda a equipa técnica de um treinador principal é ainda mais complicado porque tu tens muito pouco controle, entre aspas, não é? Sobre o teu futuro, não é? Tu podes estar a fazer um grande trabalho, mas se por acaso a bola vai à barra e o treinador principal tem uma relação menos porreira com o presidente, tu não tens muito controle sobre o teu futuro, não é? Se é que alguém no futebol tem, mas... Tchau. Sim, é verdade. É verdade. Vou-te dar um exemplo prático. Nós saímos do Futebol Clube do Porto, começamos em Vila do Conde. Fazemos uma época boa no Rio Ave, de certa forma elogiada pela forma como a equipa jogava, foi um ano fantástico. E depois há uma decisão de irmos para Chaves. Não renovamos ali, ficamos para Chaves. Tínhamos uma equipa que conseguimos construir um plantel minimamente dentro daquilo que nós queríamos, sabíamos que o clube nos oferecia todas as condições. Só que à quinta jornada tínhamos um ponto. Já se questionava o Luís Castro? Já, até antes disso, até antes da quinta jornada. E o que é certo é que à quarta, quinta jornada, nós sabíamos que aquilo estava quase a terminar. Não é que sentíssemos da parte do clube que existisse isso, havia confiança no projeto que tinham definido, eu aí tiro-lhes o chapéu, porque eles foram dirigentes absolutamente fantásticos e realmente acreditavam numa ideia e levaram-na até ao fim.
mas da nossa parte nós sabíamos que, quer dizer, nós defendíamos uma determinada forma de jogar, treinávamos, tínhamos os jogadores a gostar daquilo, mas não estávamos a conseguir ganhar jogos. E o que é que acontecia? Cada vez que a equipa fazia um passo para trás, recuado, ouviam-se assobios e críticas, e depois tu entras naquela dúvida de será que o que é que vamos fazer? Lá está, temos que voltar à mesa e começar a tomar decisões. E podia ter acontecido aquilo que tu acabaste de dizer, que é que fizeste um grande trabalho, um bom trabalho, supostamente. 2 bolas na barra, um jogo, uma bola na barra, outro jogo. Uma equipa, um jogo, por exemplo, nós, imagina, 3 jogos, 3 derrotas. E o 4º jogo é o Futebol Clube do Porto do Dragão. Imagina, não é? Este tipo de cenários. Aconteceu em Guimarães também, nós estarmos num percurso menos bom e de repente o próximo jogo é no Dragão e nós ao intervalo estamos a perder 2-0. Portanto é este tipo de montanha-russa que eu falo. E depois ganhamos 3-2. E depois foi. Gostei muito, até porque eu sou sportinguista. Ganhamos 3-2. Pois, exato. Exatamente. Também ganhámos ao Sporting. Epá, não digas isso. Também ganhámos então é assim, aos dias hoje quem é que não ganha ao Sporting? Pá, desculpa lá o Olha, o vosso modelo de trabalho e o vosso, não é modelo de jogo, mas a vossa ideia de futebol é futebol bem jogado, não é? Futebol em posse, futebol em controle do jogo, futebol no controle dos momentos todos do jogo, e não é, obviamente que também por vezes tens que jogar diferente e tens que te adaptar, mas vocês gostam desse tipo de jogo, não é? Sim, nós gostamos muito dessa componente estética do jogo, que é assunto que dá, enfim, para reflexões de horas e de críticas, mas nós gostamos, nós apreciamos. Não é a melhor forma, se calhar, de estar no futebol, mas é a nossa e nós acreditamos muito nela e tentamos ser coerentes na forma como colocamos isso depois no treino. E temos a sorte, neste momento, também estamos num clube que valoriza muito isso. Portanto, o dono do clube e o presidente do clube não gosta apenas que a equipa ganhe. E ele gosta mesmo muito da componente estética do jogo, dessa parte, que é subjetiva, não é? Porque para ti a componente estética do jogo pode ser uma coisa, para mim outra, mas aquilo que tu disseste, o ter o controle do jogo, ter a equipa equilibrada, pronto, romântico, eu entendo isso. Mas sim, gostamos de jogar mais tempo no meio campo do adversário, de ter um jogo envolvido onde todos possam participar, de procurar espaço e temporizar o tempo em que temos a bola para tomar decisões em função disso. Se houver espaço, atacá-lo logo. Se não houver, demorar o tempo que for necessário em circulação e para podermos criar esse tipo de espaço. Mantendo a equipa equilibrada para reagir e pressionar no meio campo do adversário. E eu e o treinador principal e a equipa técnica temos isso em comum. Apreciamos essa forma romântica, se quiseres, de ver o jogo. Por isso eu gosto da vossa equipa técnica. Vocês jogam... Eu sei que, obviamente, que eu eu gosto muito do Mr. Fernando Santos, que dizia, a equipa que ganhou é a equipa que joga melhor. Portanto, eu não posso questionar isso, não é? Portanto, somos campeões europeus e o Mr. é o maior. Mas eu, como um romântico, não te falava com o Luís Freitas de Lobo, que ainda é mais romântico do que eu, gosto muito desse futebol. Gosto do futebol que tu percebes que o jogo está controlado não porque estás a sufocar, mas porque estás a controlar os momentos todos e toda a gente sabe o que tem que fazer em campo e por vezes é controle mais controlado, entre aspas, com paciência, outra vez é mais vertical, mas é sempre em controle total daquilo que está acontecendo no jogo. Eu acho isso brilhante. Nós gostamos muito deste princípio, ou desta regra de se existe espaço, vamos atacar espaço, se não existe espaço, vamos criar espaço. E às vezes o criar espaço é com 2 passos, e às vezes o criar espaço é com 30. Também para não dizermos isso, vocês só gostam daqueles gols em que depois metem o vídeo no Instagram com toda a gente a tocar na bola e 3 minutos de posse de bola. Mas confesso que aprecio muito o jogo posicional, toda a gente se mostrar, está disponível para jogar, para tocar, para passar e com isso descobrir espaço e desmontar. Esses talvez sejam os golos que me dão mais prazer de ver. Eu lembro-me de um gol que fizemos em Chaves contra o Marítimo, em que a bola sai do lançamento, toda a gente toca na bola até que conseguimos chegar e marcar. E dá-me o prazer, confesso, que gosto desse tipo de por ser um romântico do futebol, que eu gosto muito de ver aqueles lances em que a bola está no extremo e há 3 ou 4 movimentos do ponta de lança, do médio centro que entram e abrem, e aquilo parece um dominó a cair e depois a bola vai entrar naquele espaço que toda a gente abriu e ninguém prestou atenção porque não estava só a olhar para a bola. E é brilhante porque há todo quase uma orquestra que está a funcionar por trás enquanto a bola está na esquerda
e depois o espaço abriu e tu pensas, a bola vai entrar ali, ela vai ter que entrar ali. Isso acontece muito quando, mais aqui, porque, e depois é assim, tu tens tens essa ideia, mas depois tens um contexto, e esse Sim, contexto faz com que tu tenhas que criar um modelo. A claro. tua ideia é essa tal componente romântica. Pá, eu gosto deste tipo de futebol, podes tornar as coisas mais práticas, de sair a jogar desta forma, ter este tipo de envolvimento no meio, de criar entradas na frente, assim. Mas depois chegas a Chaves. Isso. E Chaves quer dizer, é um clube que está na primeira liga há menos tempo, que tem menos gente no estádio. E como é que vais fazer isso? Continuas a fazer, mas tens de contextualizar. Outra Claro. coisa é estás aqui. E aqui tens adversários que no campeonato, a maior parte do tempo, defendem muito baixo. Sim. Muito baixo mesmo. Então, como é que nós criamos espaço? Precisamente da forma que tu disseste. Tem que haver, obviamente, circulação, jogo posicional e esse tipo de movimentos fora da bola, ou fora da zona onde está a bola, que possam destruir a organização do adversário, picar a linha defensiva do adversário, fazê-los recuar, fazê-los voltar e Sim. tentando criar espaço para no momento certo a bola entrar no espaço certo. Sabes que eu tenho uma equipa amadora aqui na Holanda e atenção, percebo nada de futebol comparado com vocês todos, mas eu digo sempre à malta, só há uma bola e há 22 jogadores. Portanto, só há um gajo que tem a bola. Só há um gajo que tem a bola, é verdade. O gajo tem que pensar, a malta do resto tem que pensar o que é que faz quando não a tens. Pá. É verdade, aliás, e todos os estudos, o tempo em que um jogador passa com a bola no pé durante um jogo é extremamente reduzido, acaba por ser ridículo. Portanto, o que é que faz no resto do tempo? Movimenta-se, toma decisões, ocupa espaços, basicamente. Sabes que é, Vitor, eu não sei se estou com mas é engraçado que eu vejo muitos jogadores de alto nível, entre aspas, jogarem em alto nível, que a ideia que eu tenho é que eles não têm a menor ideia ainda, corretamente, do que é que fazem sem bola. É assim muito random, por vezes. Agora não sei se isso é... Enfim. Tem muito a ver com... É assim, os jogadores, é mais fácil trabalhar com profissionais do que os jogadores na formação, na minha opinião. Isto porquê? Porque o jogador profissional de futebol vai para fazer aquilo que tu lhe disseres. Ele gosta de ter instrução, gosta de ter indicações. Como é que pressionamos, como é que me posiciono na bola parada. E não é aqui, porque depois há a questão da responsabilização também. Ou seja, o jogador gosta de sentir que o treinador tem a coisa controlada, toda a unidade de treino e que sabe. Ele pergunta, o treinador lhe responde. Só que eu costumo dizer que isto constitui um perigo, porque o processo de treino ou o estar no treino não pode ser um espaço de respostas, tem que ser um espaço de perguntas. Quem dá as respostas são eles, ou seja, eu quando crio o exercício estou a criar uma pergunta, e se eu corro o risco de criar logo a resposta, se é que me entendes, se eu crio as coisas e digo exatamente aquilo que eu quero que se faça, ninguém tem que tomar decisões nenhumas. Sim. Depois tu chegas ao jogo, que é o contexto mais complexo que existe, e se tu durante a semana, das 5 dias em que tu é que dás as respostas para tudo, o jogador não toma decisões, não pensa, por exemplo, dessas que tu falaste, como é que se movimenta para quebrar a organização de uma linha e arranjar espaço não só para ele, mas para alguém. Se tu não des contexto desse durante a semana, difícil, portanto, lá está. O espaço de treino para mim é um espaço de perguntas. E às vezes corremos o risco de fazer dele um espaço de respostas, que para mim constitui um erro. Eu acho isso interessante e eu não quero pegar muito porque nem quero falar da vitória do Shakhtar, mas se o jogador, se for um espaço de pergunta, o jogador trabalha muito mais o sentido crítico, né? Portanto, o entendimento claro daquilo que tem que fazer, porque entende, por base da pergunta e por base da dúvida, o que é que tu realmente queres fazer. Portanto, tu entendes o contexto daquilo que queres fazer. Portanto, em contexto de jogo, em que há muito mais pressão e não é um contexto de treino, o teu cérebro, a tua forma de pensar está preparada para entender qual é que é o teu target e, portanto, consegues desconstruir o que é necessário fazer de uma forma muito mais fácil, não é? Consegues dar sentido às coisas e eu quero que quando a bola está no corredor direito, que o teu movimento que estás no corredor oposto seja de entrar nas costas do segundo central para arrastá-lo. E ele pergunta-te porquê? Porque sim. Porque sim. Não é porque sim. Porque não tem de dar sentido àquilo, não é? E como é que ele dá sentido àquilo? Se nós criarmos, lá está, microcontextos durante a semana, em que há movimentos desse tipo de profundidades, em espaços diferentes, e em que o jogador entende, há uma associação emocional àquilo, que fazendo aquilo está a criar espaço para alguém. Claro. E o treinador lá está, tem que estar pronto para responder, mas acho que não pode ser ao contrário. Não pode dizer, vamos fazer assim porque sim. Quer dizer, pode ser. Eu estou a dizer qual é que é a nossa visão, a minha visão. Claro. Se eu quero potenciar tomadas de decisão, acho que o caminho mais fácil é fazer com que durante a semana ele tome muitas decisões. Agora, associadas a um sentido, como é óbvio. Não é random, como tu disseste, não é aleatório. Ok, joguem. Não, as coisas no contexto é criado, há um espaço, existem determinadas regras. E existe alguma coisa que depois lá está. Que quando acontece, como é que tu valorizas mais? Como é que tu valorizas mais? Com o feedback, as pessoas reagem ao feedback. Isso é muito da psicologia até.
Claro, Valorizas mais coisas e valorizas menos outras. Vitória, pai, sou sócio da Vitória, calma. És sócio da Vitória. Eu vivi em Guimarães, sou sócio da Vitória, preto e branco, é com Sócio orgulho. da Vitória, Visto branco. Mas não percebi essa do sou Sporting, sou do Sporting. Porque eu explico, isto tem uma história, pá. Isto não tem isso, sabes que eu estive ali em Guimarães um ano, pá. Não dá, é isso, tem calma. Não consigo entender isso. Isto tem uma explicação lógica. Eu nasci e cresci como pai sportinguista, portanto eu sou educado para viver em casa, só podes viver se és sportinguista. Portanto, meu pai também a questão é porque sim, estás a ver? Ok. Mas depois eu fui viver para Guimarães, uma temporada da minha vida, tinha uma namorada durante muitos anos que era guimaranense, e aprendi a gostar do Vitória. Eu diria que é quase, eu sei que em Guimarães só há um clube, e eu por isso que gosto muito dos vitorianos, é Vitória, não há cá outro. Eu já sou sportinguista, mas aprendi a amar o Vitória pela paixão que os homens têm. Eu comecei a ter mais Vitória quando eu estava na segunda divisão, que tinha 30 mil pessoas no estádio. Ok, sim. Os putos vão jogar Berlim e eles levam a claque do Vitória, pá. É fantástico, é verdade. Como é que é? Como é que é treinar em Guimarães? Abraço aos vitorianos, pá, grande mão. Pá, grande abraço. Eu fiz grandes amigos em Guimarães, que mantenho, e ainda há pouco tempo estive um período de férias e fiz questão, fui com um amigo meu e fui ver um jogo para a bancada e fui lá ver uma cerveja ao sítio onde a malta está antes do jogo, porque nunca tinha a oportunidade de o fazer. Mas quando estou em Portugal gosto de ir a Guimarães ver o futebol, ver a bola mesmo, porque é que nós quando trabalhamos no futebol profissional não temos esta coisa do vou à bola, ou quando vou para observar algum jogador, ou vou para lá um bloco de notas e observar alguma equipa, e aquela coisa de ver a bola, sabes? Vou ver um jogo de futebol e não quero saber. Isso eu gosto de fazer e fiz há pouco tempo, precisamente em Guimarães, porque lá está. Porque é um contexto absolutamente fantástico. Eu gostei muito de estar em Guimarães, foi fabuloso. Tivemos momentos difíceis também, porque eles exigem e cobram muito. São muito exigentes. O adepto do Vitória, havia um sócio do Vitória que me dizia: vocês chegaram agora, vocês vão ver, isto é absolutamente fantástico, mas o adepto do Vitória, atenção que é assim, se calhar na Liga Europa o Barcelona, 5 dias antes a malta vai dizer: o Barcelona, já foi difícil. 4 dias antes vão dizer: isto são 11 contra 11. Os 3 dias antes vão dizer: não joga não sei das quantas. E no dia do jogo vão dizer: temos hipóteses. É para ganhar. Ele dizia um bocadinho isto a brincar, e é verdade. Mas isso é fantástico. Eu acho que o exemplo do Vitória devia ser um exemplo para muitos outros clubes. Essa paixão que existe na cidade é algo que para mim marcou-me imenso. Passar em Guimarães foi uma experiência do outro mundo. Eu vou-te dizer, eu já vi muitos jogos de Sporting, já vi jogos do Benfica, eu não consigo ver, e por isso acredito que eu sou adepto, apaixonado pela Vitória, eu não acho que não há um clube em Portugal em que haja tanta identificação com a cultura, com o clube, com a cidade, com o ambiente. Aquilo é uma coisinha que também há muita pressão, também conseguem tornar-se por vezes extremos, não é? Criam-se coisas muito complicadas por vezes nos adeptos. Sim. Mas eu isso, pronto, todo lado. Sim, vamos assumir à partida que isso é uma coisa que nem ali, nem em lado nenhum. Certo. É boa. Mas o resto, aquela coisa. Eu lembro disso. Eu lembro uma vez estava a ver um jogo, não me lembro que era o Vitória. Eu acho que já contra o Benfica. Eu lembro durante a semana que falávamos que a malta, pois aquilo não vai ser fácil, o Benfica bem forte, não sei o quê. Mas ali no dia anterior a malta dizia: mas assim, o Benfica não está a jogar assim tanto, nós estamos fortes. Nós vamos ganhar, e vamos dar espetáculo na bancada. E eu nunca vivi nada como ali naquele estádio do Afonso Henriques, nas bancadas. Preparou-te para o Shakhtar? Preparou-te para o salto a seguir que vais ter no Shakhtar? Preparou-me, sem dúvida. Preparou-me para o Shakhtar e para outro clube qualquer. Eu acho que quem trabalha em Guimarães e aguenta ali uma época inteira, como foi o nosso caso, cresci muito, sim, cresci muito. Preparou-me para o Shakhtar, preparou-me para a vida. Foi um ano muito importante na minha vida. Por isso é que no início da nossa conversa falaste da académica e eu disse que aprendi também um bocadinho como tu, que é académico, ou estudante, etc. E foram 8 anos. E depois passo também no Rio Ave, no Futebol Clube do Porto, no Chaves, e quando chego ao Vitória também, porque fala-se muito disto que nós estamos aqui a conversar agora, né? Do Vitória, do adepto, e eu tive a sorte de viver isso mesmo e fiquei com esse carinho especial. Aliás, a minha filha, não sei porquê, eu não faço pressão nenhuma na minha filha, ela gosta muito de futebol quando anda sempre atrás de mim, vai para o estádio com a mãe, etc. E ela hoje, quando joga futebol comigo, se marcar um golo, ela é golo do Vitória, ela ficou... Talvez por começar a ir mais ao estádio nessa altura e gosta de vestir a camisola da Vitória, ela ficou com isso. Eu digo sempre, sou sportinguista, mas o meu coração é preto e branco.
Gosto muito, É um muito. clube que marca e uma cidade que marca e a mim preparou-me, sem dúvida nenhuma. Um abraço para todos os meus amigos de Guimarães. Sim, um abraço forte. Olha, primeiro jogo de Liga dos Campeões. Arrepia. Arrepia. Incrível. Queres ir para a relva e jogar também? Eu disse no outro dia, nós tivemos aí uma partilha na Eleven Sports, há 2 ou 3 dias, e eu contei um bocadinho essa história. Foi nesse dia, nos primeiros 5 minutos de jogo, eu não estava a trabalhar. Enfim, por ser o primeiro jogo da Liga dos Campeões, por ser contra o Manchester City, do Pep Guardiola, que é uma pessoa que eu admiro muito. Depois, porque eu sabia que ia ter a possibilidade de estar um bocadinho à conversa com ele, porque um dos meus colegas de equipa técnica é o Dário Serná, que o conhece bem e já tínhamos combinado que ele ia chamá-lo e que íamos conversar um bocadinho. E, como eu disse, os primeiros 5 minutos de jogo eu não estava a trabalhar, estava a viver um bocado aquilo, sentei-me a ouvir o hino, para olhar à volta, a lembrar-me daquele início dos campos pelados, de ser treinador e andar com as bolas na mala do carro, daquelas coisas todas de início, e aí depois estar ali sentado, olhar à esquerda e estava lá o Pep Guardiola sentado. Portanto, arrepia, marca, e para mim, sem dúvida que foi um momento, talvez um dos mais marcantes. Eu não gosto de pôr as coisas nesse sentido, o mais marcante, mas foi mais um dos momentos marcantes da minha carreira. Olha, o Shakhtar entrou muito nos portugueses com o grande trabalho do Paulo, mas o Shakhtar é um clube diferente, não é? Mesmo na Ucrânia, onde há muito, a ideia que nós temos, a ideia que eu tenho é que os clubes são mais frios, mas o Shakhtar é um clube diferente até pela história que tem com o conflito na Ucrânia. Mas é diferente, não é? Treinar Shakhtar na Ucrânia é treinar um clube diferente. Sem dúvida, sim, por toda a visão do presidente quando foi pela primeira vez presidente do clube, e por isso é que nos últimos 16, 17 anos o clube teve um crescimento exponencial. Sim. Em todas as áreas. O Shakhtar ainda há pouco tempo ganhou um prémio internacional por um projeto social que tem, toda a componente social do clube, a forma, essa tal ideia, a componente estética de jogar do Shakhtar, que interessa muito, muito, muito ao presidente, é outra coisa que marca a organização do clube. Treinar o Shakhtar na Ucrânia é como treinar, podes dizer, you name it, o melhor clube de qualquer das principais ligas, porque realmente treinar o Shakhtar na Ucrânia é isso. O presidente tinha esta visão, e ainda hoje no balneário e vários sítios da academia e do clube se pode ler, ser um clube de elite na Europa e um clube de referência na Europa, é essa a visão dele. Já conseguiu conquistar muitas coisas, o Shakhtar tem tido prestações positivas na Europa, ainda não tão tanto resultado como eu gostaria, mas já ganharam, por exemplo, uma taça UEFA, uma Liga Europa, e tem essa componente que a mim particularmente me agrada muito, que é o não ganhar de qualquer forma, ganhar jogando de uma determinada forma. Pesa-te esta história do conflito e da dificuldade logística que se causa ao Shakhtar? Sinceramente, lá está, o clube é tão organizado e oferece tantas condições a toda a gente que tu acabas por não sentir isso. Eu quando chego, eu nunca fui a Donetsk, estive ali perto, numa cidade que se chama Mariupol, é o mais perto que se pode chegar para quem não é de lá, mas nunca fui, portanto eu só conheço este contexto, mas vivo com pessoas que conhecem os dois. Todos os funcionários do clube, alguns jogadores do clube, passaram pelos dois momentos, estiveram lá, saíram e agora estão aqui. E sentes a tristeza, a nostalgia e o sentimento de um dia poder voltar a Donbass Arena. Em termos logísticos, acabas por não sentir e acabo por habituar-me, porque lá está, o clube tem mesmo muitas condições. Nós temos de viajar de avião sempre para jogar, mas está tudo muito agilizado, entendes? Primeiro jogo contra o Dinamo. Primeiro jogo contra o Dinamo. É o primeiro jogo oficial e a primeira derrota. Lá está, nós até agora estamos aqui a falar de um cenário cor-de-rosa, não é? A carreira começa, e o romantismo e a Champions. Mas nós chegamos aqui, fazemos uma pré-época, após 3 anos brilhantes, não é? E do Paulo e da sua equipa técnica, e fazemos o primeiro jogo contra o Dinamo e perdemos a Supertaça. Mas lá está, e aqui é a tal diferença. O feedback que tivemos do nosso presidente foi um jogo absolutamente fantástico, adorei a forma como a equipa jogou, e a jogar desta forma eu fico feliz e a equipa vai ganhar muitas vezes. Isso. É cultural, não é? Foi o feedback que nós tivemos. E realmente fizemos um bom jogo, nós também tínhamos esse sentimento, mas lá está, tu acabas de chegar a um clube e perdes uma Supertaça. Final. Com o Dinamo, ainda por cima, não é? Que é o super clássico aqui na Ucrânia.
É um jogo, Primeiro jogo com o Dinamo, primeiro não. é um jogo que se vive diferente, um jogo com o Dinamo. Sim, muito diferente, sem dúvida. Nós já jogámos com o Dinamo 4 vezes. Uhum. E são jogos diferentes, sim, sentes. Mas temos essas duas componentes distintas. Nós jogámos aqui no Estádio Olímpico para o campeonato e para a taça, e após o jogo do campeonato, que nós ganhámos 2-1, saí do estádio, equipado, e perguntei se podia fazê-lo, como é óbvio, porque estávamos dispensados para ir para casa. E os adeptos do Dinamo aquilo estava cheio de gente à porta do estádio, disseram que sim, pode ir à vontade, não se passa nada, aqui ninguém te vai. Sabes? Tu és português e tens aquela coisa do pá, Braga Vitória, tu não vais sair do estádio. Exato. Para treino do Vitória, né? Não fazes isso. E o que é que aconteceu? Chamavam-nos para tirar fotografias, para assinar as camisolas, para. Existe esse. Sim, existe o derby, existe depois, quando o jogo termina, essa componente de respeito e das pessoas coabitarem de forma saudável. E o Vítor depois do Shakhtar, o Vítor depois do adjunto, o que é que o Vítor quer ser? Não sei se, eu não, lá está, não costumo colocar as coisas desse ponto do que é que eu vou fazer daqui a 2 ou 3 anos, porque neste momento sou uma pessoa realizada, feliz, gosto muito de fazer aquilo que faço. Essa é uma pergunta que surge naturalmente, que me fazem muitas vezes. Eu tive a possibilidade fui suficientemente feliz para ter essa oportunidade de já ter sido abordado para assumir uma carreira enquanto treinador principal, neste caso em Portugal. Achei que, obviamente, coordenando a informação sempre com o Luís Castro, uma questão de respeito e de princípio, mas achei que não era o timing certo para isso. Mas acho que naturalmente um dia isso vai acontecer, mas neste momento não é um não assunto para mim, porque eu gosto muito de pensar nas coisas no meu dia a dia e tenho um grande objetivo que é ser feliz, e sou uma pessoa feliz, portanto para mim isso é suficiente já. Qual é o momento que mais te marca no futebol, seja a trabalhar, seja como adepto? Qual é aquele que te arrepia se falares dele agora? No futebol, tenho 2 momentos muito que me lembrei agora deles de repente. Claro. Há esse jogo do 2-0, 3-2, pelo momento, por tudo o que nós estávamos a passar, e outra vez a dúvida, será que a imprensa, os adeptos, até pelo contexto do clube que falaste, do Vitória, começaram a haver alguma dúvida, e depois do sentir que podíamos dar essa alegria, conseguimos virar o jogo e chegar a Guimarães e ter gente ali à porta do estádio. Isso para mim foi mesmo, foi para isto que eu trabalhei, para ter momentos destes no futebol, e foi fantástico. E depois há outro momento que não tem nada a ver com o jogo, mas que é naqueles inícios em que eu estava a definir as coisas, queria ser treinador, tinha que fazer os cursos, mas não havia dinheiro para fazer cursos. E eu queria muito fazer o nível 2 e não tinha. E abrir um curso era uma oportunidade única, eu estava em Coimbra, mas não havia possibilidade nenhuma. Eu estava em Coimbra, tinha que alugar quarto, quer dizer, os meus pais não eram propriamente pessoas que pudessem dar muito dinheiro. E na altura a minha namorada, que hoje é a minha esposa, fez-me uma surpresa, chegou à altura e ela andou praticamente um ano a guardar dinheiro, e chegou e disse: está aqui em notas, vai lá à Associação de Futebol e escreve-te, que eu sei que é isto que tu queres. E pronto, e isso me marcou-me. Eu costumo falar muito disto porque foi muito importante para mim. Incrível. Vítor, grande conversa. Muito obrigado. Um abraço, obrigado eu. Um abraço.